amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos continuando a nossa TBA de Halloween e vou continuar falando de mais um livro dessa lista. Um livro que eu diria que eu poderia resumir em apenas uma palavra: sensacional. O Vampiro Antes de Drácula, um livro organizado por Marta Argerl e Humberto Moura Neto. O livro é sensacional tanto no seu conteúdo como na sua apresentação. Os organizadores foram fantásticos. Cumpriram o que prometeram. E realmente eu fiquei fascinado com esse livro. Um dos melhores livros do ano também. Não é o melhor, mas está entre os melhores. Realmente eu fiquei encantado. É um livro assim que eu não consegui assim ficar lendo direto, mas não é por uma falha do livro. É porque ele tem uma estrutura que exige reflexão. E apesar de não ficar lendo direto, eu fiquei com o livro direto. Como assim? Não ficou lendo direto, mas ficou com o livro direto? É que a cada conto que há nesse livro, ou a cada parte dessa obra, eu tinha que dar uma pausa. Eu não largava o livro das minhas mãos. Não, eu não largava. Mas ficava com ele, pensando, refletindo, curioso, me indagando, sabe? Foi uma experiência mágica. Foi um livro assim que, mesmo quando eu não estava lendo, onde estava a minha cabeça? Estava pensando no conteúdo dessa obra. É um livro que praticamente nos prende 24 horas. Inclusive, quando eu dormia, até sonhava com o livro, sonhava com a resenha que eu ia fazer, como que eu iria expressar para vocês esse meu contentamento. Bem, essa obra, O Vampiro Antes de Drácula, ela tem uma estrutura magnífica. Os organizadores, né? Que horrível essa pronúncia. Os organizadores souberam criar uma estrutura tão sensacional, tão bem feita, que eu diria que essa obra ela tem uma estrutura mágica. O livro ele começa com uma introdução, depois ele segue com 14 contos, e para cada conto nós temos uma curiosidade a respeito dos autores. Aliás, nesse começo vale a pena destacar alguns desses autores, porque tem 14 autores aqui, mas vamos destacar os que estão aqui logo na capa, né? O Bram Stoker, o Edgar Allan Poe, o Alexandre Dumas, o H.G. Wells, e assim, são autores de renome. Então, ó, temos os 14 contos e a cada conto nós temos uma curiosidade sobre esses autores. Depois o livro vai seguindo com um pós-fácil que vai falando especificamente do Drácula. E por fim nós vamos tendo uma bibliografia e 2 apêndices. Agora, depois de ter apresentado, de ter dado esse panorama do que a obra nos apresenta, dessa maravilha, dessa constituição assim magnífica, vamos comentar cada uma delas para que vocês possam entender o quanto esse livro ele é importante. Ele não é um livro apenas de entretenimento, embora ele nos entretenha assim de uma maneira muito forte. Ele é um livro que traz conhecimento. É interessante, é divertido, é curioso, é um livro para satisfazer todos os fãs de vampiros, amantes desse tipo de história, e
nos propõe descobertas incríveis. E se você tiver conhecimento de história ou de literatura, você vai criando teorias na sua cabeça. Mas também, se não tiver, fique tranquilo. As curiosidades propostas nessa obra, por si só, já são de grande valia. Então vamos lá, sem mais delongas, comentar cada uma das partes do livro O Vampiro Antes de Drácula, organizado por Martha Argerl e Humberto Moura Neto. Vamos lá, minha gente! Então, o livro ele começa com uma introdução que eu diria o seguinte: meu Deus, se você quiser parar e não ler os contos, essa introdução já vale o livro. A introdução, ela é um resumo de toda a história dos vampiros na literatura. São 40 páginas, gente, nos explicando toda a história do vampiro nesse setor artístico. E eu diria assim, como as fontes desse livro, elas são pequenas, praticamente você tem uma introdução de 100 páginas, porque é pequena. Eu acho que esse é o único ponto ruim do livro. Mas o conteúdo, ele nos prende. Nessa história, nós vamos vendo que o vampiro ele não é apenas um personagem literário, ele não é apenas uma figura de terror na literatura. Essa figura, ela envolve muito mais do que muito mais além da questão da literatura. Ela tem um alcance muito maior. O vampiro, nós vamos perceber que ele envolve crenças e ciência. Sim, porque as pessoas não encaravam o vampiro em seu início como um personagem fictício, como nós fazemos, mas elas acreditavam na existência desse vampiro. E a introdução nos mostra até alguns dos motivos pelos quais essas pessoas acreditavam na possibilidade da existência desse personagem, dessa possibilidade concreta, e como elas lidavam com essas crenças. E uma das formas de lidar com essa crença era de fazer a pesquisa científica. Vamos pesquisar esses corpos, vamos pesquisar esses cadáveres, para que não fique apenas num conhecimento rudimentar na questão do achismo. Então aí vai envolvendo muita coisa e vamos escrever. E nessas descrições, às vezes o povo mandava bem no sentido da ciência, no sentido da crença, mas também mandava bem no sentido da literatura, e algumas vezes, quando não mandava bem, a coisa era tão engraçada que acabava mandando bem, pelo tom do humor, pelo tom da crença, por acreditar, enfim, tudo ficava interessante, mesmo através das falhas. As falhas não impediam do que o vampiro fosse essa figura assim chamativa, essa figura atraente. Motivos para crerem na existência dos vampiros. Primeiro, corpos incorruptos. Enquanto a Igreja Católica acreditava que corpos incorruptos demonstravam a santidade da pessoa, para outras, em oposição, esses corpos incorruptos mostravam pessoas que voltavam da morte, pessoas más, ou seja, criaturas vampirescas. Outra questão aí, essa eu achei assim muito curiosa e muito engraçada, e ela tem ligação com a coisa aí do corpo incorrupto.
alguns corpos, dependendo da forma em que eram colocados, acabavam não eliminando gases. Então, eles estavam assim, rechonçudinhos, bem redondinhos, né? A pele esticadinha, tudo bonitinho. E eu não sei porquê, mas algumas pessoas ensinavam, ó, vamos matar agora. Então pegavam uma estaca de madeira para furar o corpo. Então você imagina, um corpo cheio de gases, na hora que era furado, emitia som. Mas o som não era porque ele estava vivo. O som era porque os gases faziam com que as cordas vocais vibrassem. E com isso, reação do corpo, reação física, murchava. Então eles viam aquela questão de estar murchando como o corpo perdendo a vida, né? O corpo perdia aquela aparência de frescor, porque murchava, o som das cordas vocais e pela boca saía sangue. Né? É o que acontece, né? Quando um corpo é furado, dependendo de onde, sangue sai também pela boca e não apenas pelo ferimento. Então aí criou a teoria, ó, temos que matar o vampiro com a estaca, ele está realmente vivo, e aí surgem profanações de cadáveres. As pessoas ficavam desconfiadas quando algumas pessoas más morriam, que elas poderiam voltar à vida e faziam rituais, decepavam cabeças, e aí cria-se toda uma lenda em cima dos personagens, o que preocupa também a igreja, porque as pessoas estavam cometendo sacrilégios em relação aos cadáveres, e a igreja também ela tinha uma visão diferente, né? Corpos incorruptos, corpos santos. Então, antes de sair furando, de sair decapitando, nós temos que pesquisar. Será que essa pessoa foi realmente má? Será que no último momento ela não se arrependeu e se tornou santa? Devemos lembrar também que nós temos um santo da Igreja Católica que é o São Dimas, o bom ladrão. Ele se arrependeu na última hora, então de repente um arrependimento da última hora pode ser a salvação. É claro que aqui também eu estou juntando alguns conhecimentos, algumas referências que eu tenho de história da igreja, porque, para quem não sabe, eu sou ex-seminarista, eu estudei 9 anos para ser padre, então eu estudei teologia. Então um livro como esse que me dá uma história que envolve literatura, que envolve crenças no sobrenatural, que trabalha com a crença da Igreja Católica, acaba me fazendo gerar ligações com outras coisas que eu aprendi. Então, digamos que eu estou trazendo para vocês algumas coisas a mais que o livro propõe aí nessa explicação da introdução. Então isso é bem interessante. A igreja ela começa a ficar preocupada. E com essa preocupação e querendo evitar esses sacrilégios, o que a igreja faz? Lembrando que, apesar de estar dando algumas coisas a mais, eu também não estou falando tudo da introdução. Tem umas coisinhas aí que eu vou deixar como surpresa para vocês. Mas voltando, o que a igreja faz para acabar com esses sacrilégios? Um monge beneditino resolve criar um livro falando sobre demônios, mortos e assuntos interligados a esse tema, entre eles o vampiro. Então, ele pensou, olha só a estratégia desse monge beneditino. No lugar de dizer que tudo isso é mentira, não. Eu vou dizer que é verdade. Existem vampiros mesmo. Mas não é assim. Não é qualquer corpo incorrupto que é um vampiro. Não é qualquer pessoa má que se torna essa figura grotesca. Há critérios para nós estarmos analisando. E esses critérios são fortes. Então, devemos ter cautela. Não é simplesmente pegar um corpo e sair furando como uma estaca. Não, de forma alguma. Você não pode sair furando o corpo com uma estaca. Você tem que pensar, tem que analisar. Então ele resolveu, não vou pelo caminho da negação, porque o povo acredita tanto.
e não vai me dar bola. Então eu digo que existe, assim o povo pensa, existe, mas tem esses critérios. Eles vão perceber que essas pessoas que eles estão profanando os corpos não atendem esses critérios, vão parar de cometer esses sacrilégios e depois de um tempo de tanto analisar e vendo, esse corpo não é de vampiro, esse corpo não é de vampiro. Chega uma hora que as pessoas se cansam. Nada é de vampiro, então elas param de profanar e com o tempo a questão é esquecida. Aí acabou o assunto, morreu, já esqueceu, ninguém tá mais abrindo caixões, ninguém tá mais colocando estaca, ninguém tá mais decapitando cabeças. Essa era a ideia aí do monge beneditino Calmet. Mas não deu certo. Por quê? O monge se esqueceu que as pessoas só leem o que interessam. Então, quando ele fala que existe realmente a figura do vampiro, o que as pessoas leem? Existe a figura do vampiro. Agora o resto, os critérios, analisar, ficar pensando, essa coisa mais difícil, as pessoas deixam de lado. Até porque, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Mas e se eu não analisar direito? Então, o que é mais seguro? Pensa bem. O mais seguro é mesmo decapitar. Se não for vampiro, tudo bem, decapitei, não vai fazer mal pro morto, já tá morto mesmo. E se for, a gente se livra de um problema. Então, a estratégia do monge beneditino acabou aguçando as ações das pessoas, instigou a fazer mais. E ele também foi muito criticado pelos outros monges beneditinos por estar defendendo a existência de vampiros. Enfim, a coisa não terminou muito bem para o nosso Calmet. E aí a história vai prosseguindo. E com essa introdução nós vamos percebendo também que os vampiros, eles têm muitas características. E como, veja bem, o tema do livro é o vampiro antes de Drácula, nós vamos também notando que antes da constituição do vampiro, como nós vemos, tal e qual nos dias de hoje, aliás, nem nos dias de hoje, vamos falar um pouquinho antes, né? O vampiro classicão, porque nos dias de hoje há um certo motivo para a gente rechaçar, né? Me perdoe os fãs de Crepúsculo. Mas depois eu falo sobre esse negócio do rechaçar, né, os vampiros de Crepúsculo. Vamos ficar no vampiro classicão. Antes de chegar nesse vampiro classicão, que é um vampiro que dorme no caixão, que tem medo das cruzes, que chupam pescoços, etc., existiram criaturas que nós poderíamos chamar dos ancestrais dos vampiros. Criaturas que não tinham bem essas características todas reunidas, mas elas tinham alguma coisa. Algumas voltavam da vida, outras matavam, mas não era pela questão de estar chupando sangue. Outras assustavam, outras chupavam sangue também, né? Então tem diversas características aí separadas, mas aí depois, com o decorrer da história e chegando ao Conde Drácula, elas foram agrupadas, reunidas e criaram essa figura do vampiro. Então é isso praticamente a introdução. Claro, como eu disse, eu omiti alguns detalhes, mas é muito interessante, vale muito a pena você ler todo esse panorama de como foi criada essa figura. Só com a introdução já fiquei realmente satisfeito. Depois o livro vai seguindo com 14 contos, assim, de diversos autores. Como mencionei, autores de destaque como H.G. Wells, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, enfim, essas figuras aí que fizeram bastante coisas. E no meio dessas figuras nós vamos encontrar autoras, mulheres que também falaram de vampiros. Vamos encontrar pessoas de diversas classes sociais. E o que nós vemos nesse 14 contos? Nós vamos ver vampiros de todos os tipos e estilos.
porque ele vai dar continuidade a essa ideia do vampiro antes de Drácula. Então, nós vamos ver vampiros que voltam da vida apenas. Nós vamos ver vampiros sedutores. Nós vamos ver vampiras que são mulheres fatais, sabe? Aquela coisa da conquista. Nós vamos ver vampiras lésbicas, sabe? Vampiras que se envolvem amorosamente com mulheres. E se nós temos vampiras que se envolvem amorosamente com mulheres, nós também vamos ter vampiros que se envolvem amorosamente com homens. Inclusive, o primeiro conto de vampiro gay está contido nessa obra. Nós temos o primeiro conto, que é uma história que mostra um vampiro que chega apaixonado pela sua vítima, que era uma espécie de amor antes dele se tornar vampiro. Então, eles se abraçam, fazem juras de amor, trocam carícias, o negócio ferve. E vamos imaginar que esse conto foi escrito em 1800 e pouco. Gente, uma história dessa, escrita em 1800 e pouco, onde a moralidade imperava, deve ter sido um escândalo. Hoje a gente tira de letra, a gente não vê como essa coisa pecaminosa. Mas eles... Gente, deve ser assim, um Deus nos acuda. E detalhe, você acha que o vampiro chupava um pescoço? O vampiro gay tava chupando outra coisa. Vocês imaginam o que seja? Sim, vocês estão imaginando o que seja. E eu tô rindo da cara de vocês. Vocês são bem maliciosos, né? Vocês não prestam. Gente, não é o pescoço, mas também não é bem isso que vocês estão pensando que o vampiro chupava. O vampiro chupava os mamilos da sua vítima. Então eu fico imaginando os vampiros chupando ali os mamilos rosados, gente. Claro, né? Às vezes o vampiro poderia estar aí pensando em chupar outras coisas, porque o negócio pegava fogo. Mas não era essa coisa aí que vocês estão pensando mesmo, suas mentes podres. Chupava os mamíferos. Mamíferos. Como eu tô engraçado hoje. Mamíferos foi ótimo. Chumbavam. Ai, meu Deus, eu tô pior que o Fofão, todo apatralhado. Mas enfim... Chupavam os mamilos do... Ai, gente, eu não me aguento com isso. O espírito de quinta série chegou com tudo. Chupar os mamilos. Que criatividade, né? Fazer um vampiro gay chupar os mamilos. Mas nem todos eram gays, como eu disse, né? Os sedutores, alguns nem sedutores, cadavéricos, que apenas matavam. Tem histórias de vampiros que se passam no Brasil, embora os autores não sejam brasileiros, mas tem isso, vocês vão ver. Já se pensava no Brasil como um local, um reduto de vampiros naquela época, lá nos anos 1800. Isso é bem interessante. Nem sempre os vampiros são figuras humanas. Nós temos vampiros que são objetos que tiram a vida, que realmente matam, sugando. Nós temos vampiros que não chupam sangue nenhum, mas eles sugam energia. Ah, sim. E nós temos vampiros que são até flores, gente. Sim, flores que fazem cada coisa enquanto seres vampirescos. Enfim, é muito interessante você perceber. Eu não quero, assim, falar de cada conto de maneira separada, porque eu acho legal dar esse panorama geral dos contos, para vocês terem ideia, e não pegarem nenhum spoiler, simplesmente vocês se sentirem atraídos, porque é o que vale a pena. O gostoso é você descobrir quem é o vampiro da história, porque às vezes a pessoa se
As pessoas aparecem de maneira misteriosa, não é logo de cara um vampiro, ela se torna vampira com o decorrer da história. Assim, a narrativa é incrível. E junto a essas narrativas, junto a esses contos, como eu falei, nós temos a biografia dos autores. Mas é uma biografia, ela é direcionada ao escritor de contos vampirescos. Então nós vamos percebendo por que eles escreveram esses contos. Não foi uma escolha somente aleatória. Esses autores escreveram os vampiros baseado em pessoas reais ou em experiências reais. Não que eles acreditassem que essas pessoas fossem vampiras. Não, não é nesse sentido de estar acreditando. Mas eles queriam colocar características dessas pessoas para ilustrar, porque eles achavam interessante, tipo, um garoto que foi órfão. Então eles pegam e colocam um órfão ali da história em referência a esse garoto. Às vezes o próprio autor foi o órfão. Então o autor ele descreve um vampiro com a sua personalidade, de um vampiro com essa característica de ser órfão, um vampiro que foi abandonado pela mãe, como alguns desses autores foram. Eles pegavam características, sim, da sua própria vida que eles vivenciaram e colocavam no vampiro. E eles sabiam, eles tinham plena consciência de que eles não eram vampiros, mas eles queriam, assim, às vezes até fazer uma crítica a esses comportamentos, sabe? É uma crítica por detrás aí, até porque alguns queriam defender a moralidade ou não estavam bem interessados em defender a moralidade, mas fazer uma espécie de vingança. Olha, minha mãe, você me abandonou, eu me tornei o vampiro. Ou mãe que abandona o seu filho, olha o que você está fazendo. Essas coisas, sabe? O povo às vezes não dizia muito na cara a sua raiva e ficavam criando indiretas por meio de contos literários, sabe? Hoje a gente utiliza as indiretas por meio de mensagenzinhas nas redes sociais, o pessoal utilizava por meio do conto curto. Ou seja, o povo tem essa coisa de indireta lá desde o tempo das antiguidades. Só que cada um utiliza as indiretas da maneira que estão de acordo com as suas ferramentas da época. A grande ferramenta da época era a literatura, então peças de teatro também, então faziam as peças e aí faziam as críticas e em algumas pessoas essa carapuça ela estava servindo, ela estava atendendo e aí o povo mandava ver. Enfim, os 14 contos, eles assim são maravilhosos porque eles são exemplos daquilo que nós vimos na introdução. Então eles completam. Aí vem a vida de cada autor, ou seja, você tem a coisa completa. Você simplesmente fica curioso até em querer saber mais, porque por mais que você tenha informações, essa figura do vampiro é tão fascinante, é tão atrativa, e mesmo você sabendo que eles não existem ou não existiram, sei lá o que passa pela cabeça de vocês, ou quem sabe tem alguém que acha que exista, né? Tem louco pra tudo. Mas você fica curioso em saber no passado como é que era, como é que essas pessoas faziam, como é que pode, né, chegar à noite e mesmo que seja para matar o vampiro, nossa, que coragem! Abrir um caixão no meio da noite para matar, acreditando que realmente são vampiros. Se de repente, será que não passava na cabeça deles? E se de repente essa pessoa consegue me vencer e me matar? Né? Porque o vampiro era uma figura poderosa, então, corajosos. Eu não teria coragem, mesmo que eu acreditasse, eu ia querer distância desses corpos, desses cadáveres. Mas eles iam ali, ó, com a estaca e a coragem, com o machado para decepar a cabeça, com as tochas para queimar os corpos e fazerem cinzas, fazerem um churrasco. Eles iam com tudo. Depois nós temos um pós-fácil maravilhoso, que aí ele fala especificamente do Drácula, essa figura do cinema, do Bram Stoker,
né, que assim coroa o livro para depois ele nos oferecer um material riquíssimo, que é uma bibliografia selecionada. Então, se você gostou de tudo isso e você quiser pesquisar, você tem uma lista de livros. A única coisa ruim é que a maioria desses livros não estão em português. Existem livros escritos em português, mas a maioria estão. A maioria desses livros está em inglês, francês, alemão e depois segue os apêndices. O que são apêndices? O apêndice tem um apêndice de vampiros por anos, aí são textos específicos, contos de 1800 e pouco, aí 1800 e pouco e mais um pouquinho, e vai seguindo, então, e você vai entrando em contato com esses textos, caso queiram também pesquisar por ano. Só que nessa pesquisa, o que também tem de interessante é que alguns textos você pode encontrar na internet. Então tem um link ali para vocês encontrarem, pesquisarem. Só que também é aquela coisa, a maioria dos textos ela está em outra língua, não está em português. Essa maioria é um problema. E por fim, gente, o que nós vamos ter depois do apêndice 1 e do apêndice 2? Tem mais coisa? Tem. Agradecimentos, que são assim, pessoas que colaboraram com o trabalho da Martha Ergel e do nosso querido Humberto Moura Neto. Muitas vezes a gente descarta essa coisa do agradecimento, achando que não é importante. Mas quando tem agradecimentos, pode ser que no meio dessas figuras nós tenhamos nome de estudiosos também, sabe? Então vale a pena pesquisar. Às vezes é um amigo só que revisa, que tem um conhecimento de gramática, mas que não tem um grande conhecimento de vampiro. Mas pode ser também que no meio desses agradecimentos, e isso eu não estou falando especificamente apenas desse livro, mas em muitos agradecimentos que a gente deixa a coisa passada bem batido, pode ter pessoas bem interessantes para nós estarmos pesquisando. Figuras que são, assim, autoridades naquele assunto. Então, ó, fica a dica aí para vocês. E assim, de uma maneira panorâmica, eu expus o conteúdo desse livro, pelo qual estou encantado. Na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra para vocês adquirirem essa obra. E eu tenho certeza de uma coisa: se você é fã de vampiro e não lê esse livro, você está falhando miseravelmente enquanto leitor. Você precisa ler esse livro. Esse livro se torna uma obrigação na questão de estar se aprofundando no conhecimento vampiresco. Não tem como negociar. Você tem que ler mesmo, se você é fã de vampiro, se você quer conhecer, se você quer aprender, se você quer ser um estudioso. A minha tristeza é que tem tanta informação que vale a pena se aprofundar, e esse livro tem um material tão rico que proporciona estudos, e eu não ter tempo suficiente para fazer essas pesquisas. Infelizmente eu não vou poder dar continuidade, mas se você é uma pessoa, digamos, mais privilegiada que eu e tem esse tempo, tem esse interesse, ó, vai em frente e escreva assim um livro mais detalhado pra gente. Não precisa colocar contos, de repente algo mais teórico, ou se quiser, pegue contos, porque aqui eles escolheram 14 contos, mas nós sabemos que nesses anos existiram muito mais. O que a Marta e o Humberto fizeram foram escolher assim contos assim para exemplificar de maneira mais contundente a introdução e nos mostrar assim de maneira mais prática, mais objetiva o que é o vampiro. Mas tem muitas possibilidades de outros contos que podem nos ajudar. Então, assim, como um trabalho de introdução, um trabalho introdutório, realmente essa obra ela
cumpre o que promete e eu acredito que eu vou ficar assim, sabe, em conflito interno. Sempre querendo, pensando, puxa, será que não vale a pena eu largar as coisas e só estudar vampiros? Ah, mas eu também gosto de aprender tantas coisas. Eu acho que eu nasci para ter, sabe, o panorama geral. Se fosse comparado com a medicina, ser o clínico geral. Aí depois eu vou encaminhando para os especialistas, conforme o interesse das pessoas que venham a me procurar. Eu acho que esse é o meu papel dentro da literatura. Então não se esqueçam, ó. Na descrição desse vídeo tem um link de compra e eu sei que você vai utilizar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!